Programa Cidade Aberta, edição de hoje, entra no ar a partir de agora, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET, a nossa TV. O que é daqui, você vê por aqui, no ar pelo canal 14, na região de alcance de distribuição da NET em Farroupilha, também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha e ainda pelas redes sociais. O Cidade Aberta, diariamente, conta com a presença de convidados aqui na nossa bancada que falam sobre as questões do momento, os grandes temas do nosso cotidiano. O programa tem um apoio cultural do Bob's Bento Gonçalves. Na cidade de Bento Gonçalves, no coração do município, você também encontra uma estrutura do Bob's com todo o seu expertise em lanches e, sobretudo, naquele tradicional hambúrguer. O programa Cidade Aberta de hoje, como é comum, tradicional em todas as semanas, recebe o convidado fixo, o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente aqui nos estúdios. E se vocês prestarem atenção hoje, nós meio que invertemos os papéis. Eu estou de vermelho e o Senair não é um azul, é um tipo de um azul também. Eu sou anticolorado e o Senair é antigremista. Invertemos só as cores das nossas vestimentas no dia de hoje. Meu caro Senair, tudo bem contigo? Isto aqui para mim sempre foi e sempre vai ser azul. Não é tão azul, eu sou um azul. pouco daltônico, mas não é tão azul, não. Tu gosta daquele negócio em código de barras, azul, branco, preto, lá. Boa noite a todos. Sempre bom voltar aqui. E com esse teu bom humor, ficou bom. Às vezes ele tá brabo quando inicia o programa. O programa a gente tem que ficar depende da situação, eu fico bravo. Olha o tamanho dele. Então a gente fica preocupado. Mas tudo bem, tá bom. Tudo certo, muito obrigado. Legal. Me diz uma coisa. Fui torcedor do Grêmio. Principalmente ontem, anteontem, segunda-feira. No domingo, né? Na segunda-feira à noite, secando o São Paulo para o Grêmio não se classificar, o Grêmio não ficar para trás. Eu quero que o Grêmio fique no G4. Sabe por quê? Ele fica atrás do Inter. Não é isso. É que se o Inter já está no terceiro lugar, que é um feito histórico. Vai ser a melhor campanha dos pontos corridos. Pela primeira vez na história do campeonato, Grêmio e Inter ficam entre os quatro, que é ótimo para o Estado. Nós estamos, assim, muito bem representados. E a terceira e mais importante, lá vem. Se o Grêmio fica em quinto ou sexto lugar e vai para a repescagem, vai que depois ele vem cair no nosso grupo. Eu não quero um Grenal. Não quero o Grenal agora. De lata não, de saída não. Eu gostaria de um Grenal final da Libertadores, para nós mostrar ao mundo... Um Grenal como está sendo, mas não na turbulência que está entre o Boca e o River, justamente para a gente mostrar ao mundo que não é toda a América. É só os argentinos. São os argentinos agora patrocinando um fiasco histórico, porque nós viemos há quantos anos, desde antes da Copa do Mundo, de 14, nós viemos treinando a torcida mista. Grêmio e Inter. Isso mostra o quê? Primeiro, a inteligência dos nossos dirigentes. Eu sempre elogiei esse do Grêmio, o Romildo Bolzan Júnior. Presidente Romildo Bolzan Júnior. Porque o Grêmio teve muita sorte de conseguir esse cara para ficar nesse período muito ruim do Grêmio, que era dívidas e dificuldade de todas as espécies. O cara que estabilizou o Grêmio financeiramente, hein? E financeiramente montou um bom time. E junto a ele veio agora o Marcelo Medeiros, que é um gentleman, é um cara inteligente, um cara bom. Para você ter uma ideia de quanto estamos bem evoluídos enquanto desportistas no Rio Grande do Sul, acabou aquele grenalização por baixo. Hoje a coisa está por cima, está no outro nível. Prova disso que o Inter representou o Grêmio numa reunião no Rio de Janeiro, ou numa reunião na CBF. Isso é prova de que definitivamente nós estamos civilizados, estamos vivendo um grande momento. A torcida mista nos Grenais, para mim, é definitivo. Não tem como voltar atrás, né? As famílias vão com as duas camisas e assistem o jogo, e aí o malandro também se sente inibido. Porque ele percebe que ele está meio sozinho nessa. Que gremistas e colegas são irmãos, são gaúchos, são inteligentes. Essa questão de brigar por futebol é mesmo que brigar por política. Bom, já que nós estamos falando de futebol, eu vou estender um pouco mais a pauta esportiva também. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com o Senair e uma gozação faz parte, né? Então, o grande projeto do Internacional Esporte Clube Internacional para o ano de 2019 é a comemoração que virá pela frente.
40 anos sem título nacional, sem o Campeonato Brasileiro. É isso? Isso faz parte. São muitos times brasileiros que também, né? Nós temos, há 12 anos atrás, um título mundial reconhecido pela FIFA. Agora, tem times brasileiros, e é uma grande maioria, absoluta maioria, times bons, times grandes, que não chegaram nem a ser campeão brasileiro ainda. Né? Tem muitos times que não quiseram. Então, se o Inter, no próximo ano, ficar na elite do futebol brasileiro e fizer um bom papel na Libertadores, eu não estou sonhando com título, um bom papel, um bom desempenho, porque nós temos que entender que o futebol brasileiro está pobre, futebolisticamente falando. Todo bom jogador, o talento, o Rodrigo Dourado, para mim, é um jogador normal, comum, vai embora, porque o Inter precisa de dinheiro. E é um dos melhorzinhos do time, mas não é um craque. Está indo embora. O Grêmio, Pedro Rocha já foi, o Arthur já foi, o Cebolinha, que é o Everton, deverá ir. E o Luan só não foi porque às vezes ele desliga o botão, né? Às vezes ele fica meio alheio e já está passando o tempo para fazer um grande volume de dinheiro. Então o nosso futebol está pobre. Aí vem um Palmeiras e um Flamengo, que as duas maiores torcidas, maiores cachês de televisão, vamos chamar de cachês, né? Maiores cotas de televisão vêm para os dois e montam um super time. Olha o que é o Palmeiras depois que o Felipão pegou 22 vamos entrar jogos. Nessa do Palmeiras em seguida. A novela, o capítulo Renato Gaúcho e Romildo Bolzan e Grêmio. Tu acredita na renovação ou o Renato já está no aeroporto para ir ao Rio de Janeiro? O Renato só anuncia no domingo. Mas ele já está acertado para o Flamengo. Só se der uma reviravolta assim, muito grande. O Renato vai para o Rio e, assim, não é culpar o Renato. Eu acho que qualquer um de nós que tivesse... O Renato sai em alta. Sai em alta e outra, ele aguentou muito. É 2 anos que ele está aqui longe da praia. Daqui a pouco, é verdade. Longe de toda a galera dele, porque a galera dele não é mais os gaúchos, são os cariocas. Ele tem emprego no Rio de Janeiro, ele tem os amigos dele lá, ele tem o que ele mais gosta. Ele tem um sonho de treinar o Flamengo. E depois que ele treinar o Flamengo, ele está no primeiro, segundo degrau da escada para treinar a seleção brasileira. É só ele se sair bem. E o Flamengo vai conseguir fazer com que ele se saia bem. Só que é alto risco. Porque se ele perder um campeonato, a torcida do Flamengo já... É só ele entrar um pouco mal, ele vai se dar mal com a torcida do Flamengo. É muito mais, completamente diferente, mesmo que seja também admirado pela torcida, só que o flamenguista é diferente do gremista. O gremista, o Renato, ele tem crédito para o resto da vida dele. A prova está que a estátua, em 2019, ficará pronta. Ele vai vir do Rio para inaugurar a estátua dele. Acho que vai para o Rio de Janeiro, até porque o Romildo não vai ser novamente, eu vou dizer assim, não vai ser irresponsável de pagar 1,2 milhão para o Renato. O que ele está pedindo. O Odair Helman fica no Internacional? Fica, até porque não tem ninguém disputando o Odair. Ninguém está aí fazendo proposta, é um cara emergente, acho que fez um baita de um trabalho, tem que elogiar pequenos erros. Fez muito com pouco. Fez muito com pouco. O nosso time é fraquíssimo. Olha, tem como craque, como cara de destaque, um cara chamado Patrick, que não jogou nada em lugar nenhum, veio aqui, se esforçou, suou, que me deu trombada. O Inter começou a ganhar alguns jogos e o homem embalou e foi até agora, no final, que descobriram que ele não é essa bola toda. Falando do Palmeiras, decano, 10 vezes campeão brasileiro do Campeonato Brasileiro, campeão nesta feita com mais de 20 jogos de invencibilidade, 22 jogos. O Palmeiras ressurgiu das cinzas com a chegada do Felipão. Mas tinha um bom elenco. Apenas o que eu digo, não. Ele teve o mérito de colocar as peças no lugar certo. Ele trocava 4, 5 jogadores e o time voando em campo. Ele sabe motivar e sabe colocar o cara certo no lugar certo. O que acontece? A produtividade mudou, ele ajeitou primeiro a defesa, o Palmeiras não leva gol praticamente, e te digo mais, o 2019 é o ano do Palmeiras de novo. Ele tem uma boa base, uma boa equipe, e tem dinheiro no cofre para comprar quantos jogadores eles quiserem. A nível de Brasil, ninguém. Só se houver um desastre pelo caminho. Caso contrário, o Palmeiras vai de novo
ser campeão brasileiro, talvez com mais folga do que foi esse ano, que já foi uma enormidade. Tá, mas vem cá, os conceitos do Filipão depois do 7-1 não estavam ultrapassados, desatualizados? Aí que o pessoal se engana. O futebol também, todo mundo criou o troféu Renato Portaluppi, que eu chamava, né? Posse de bola, posse de bola, posse de bola. O Filipão veio com o velho, tradicional esquema dele, pegar e jogar para frente, não como o Grêmio vinha fazendo com o Renato. Sim. Em alguns momentos, né? E o Grêmio tinha um bom time, podia fazer isso e ganhava o jogo. Mas chegou um pouco, tirou o Arthur, que era um dos principais jogadores para esse tipo de jogo, e o Grêmio desmanchou. Então não é E o Grêmio pagou caro por ter sido campeão da América, porque hoje no Brasil, normalmente quem vence é castigado, né? Normalmente, vamos em qualquer área da nossa triste filosofia de vida, o vencedor é visto como um patinho feio, porque eu não consigo ser igual ao Adamati, então eu tenho inveja dele, eu puxo o tapete dele. Não, ao contrário, eu tenho que fazer alguma coisa, estudar o fenômeno para poder chegar lá. Para poder chegar. Competir. Não, o brasileiro tem que aprender muito ainda. Sim. Em todos os aspectos. Bom, só para terminar, depois eu sei que você tem um registro especial, mas a gente deixa lá para o final desta primeira edição, mas para fechar esse bloco do programa, nós tivemos a questão de 15 dias, não me recordo bem, e agora 2 frases fenomenais, né? A juíza que está na Lava Jato, que entrou no lugar do Sérgio Moro, a Gabriela Hart, disse para o ex-presidente Lula num depoimento: se a conversa continuar neste tom, nós vamos ter problemas, né? Mandou o recado. E o Felipão, com todo o seu jeito, ele é um gentleman, né? Foram perguntar para ele se os conceitos do futebol não estavam atrasados ou desatualizados, ou não sei o quê. O Felipão respondeu assim, que ele continua fazendo tudo o que ele fazia com 20 anos de idade. Claro que algumas coisas com uma frequência mais baixa. Ele falou isso, né? Então tem 70 anos. Então o velho Felipão ele continua fazendo tudo o que ele fazia com 20 anos de idade. Claro que com alguma coisa, com uma frequência um pouco mais baixa, né? Jeito Felipão. E né? levantou e saiu. Foi essa? Eu vi. Ele levantou e saiu. Esse é o Felipão, né? Tu já tá nessa categoria também ou não? De fazer as coisas? Tu faz tudo o que tu fazia com os 20 anos, mas com ritmo em algumas coisas mais reduzido. Eu subia numa árvore e passava para outra árvore e passava para outra. Eu sempre fui magrinho e eu desafiava o pessoal a fazer isso. Hoje, é aquela história, trepada, trabalho. Tá bom, então. Vamos para o nosso espaço. Não é trepar na árvore. Sim, então, sim. Só para você entender. Tranquilo, tá claro. Hoje dá trabalho. Tem outras interpretações. Hoje dá trabalho. A gente volta depois do espaço dos apoiadores falando mais sobre questões do momento. Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco.
Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. O Dr. Gelson Bregolin tem seu consultório no centro de Farroupilha e dispõe do atendimento de diversas áreas da odontologia, entre elas a periodontia, que é a especialidade odontológica responsável pela prevenção e o tratamento das doenças que acometem os tecidos de sustentação e proteção dos dentes, ou seja, tratamento da gengiva e do osso. A periodontista é a profissional que previne e trata as doenças de gengiva e osso bucal, as gengivites e periodontites. A gengivite é uma inflamação da gengiva que ocasiona mau hálito e sangramento se for não tratada. Pode evoluir para uma periodontite, que é uma inflamação do osso e que pode levar ao amolecimento dos dentes até a sua perda. Consultas regulares com a periodontista são importantes para a prevenção dessas doenças bucais. Além disso, o dentista periodontista trabalha com a estética gengival através de plásticas gengivais que podem aumentar ou diminuir o volume gengival. O programa Cidade Aberta já está de volta no ar aqui pelo canal 14 da NET para toda a região de cobertura NET Farroupilha e no ar com o apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. É nosso convidado no dia de hoje, o empresário Senair Gomes da Silva, aqui nos estúdios. Senair, vamos agora para a nossa pauta política. Aos poucos, a foto da equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro vai tomando forma. Já temos 15 ministros indicados, escolhidos, e já, se não me falha a memória, 6 ministros militares? 4. 4 militares, 4. Ministros mesmo, 4. Mas eu te digo que vem mais militares por aí. Vem mais. E ele quer emprestar para a foto essa ar de seriedade, de disciplina, de obediência, de respeito, de hierarquia. Ele tem que mostrar que o país vai entrar numa nova era, onde cada um tem que saber em que lugar está. Porque nós vimos nos últimos tempos que as pessoas muitas vezes confundem o poder com não obedecer às leis, não respeitar ninguém. Eu tenho um grupo, através de uma ONG ou através de uma associação, não importa qual seja, eu me dou o direito de não obedecer leis. Eu faço aquilo que eu quero. Eu sou o dono da verdade e o dono do poder. Não existe poder, não tem dono. O poder no Brasil, como na maioria dos países, obedece à sua cartilha. Você tem um poder sempre limitado. Você não é um rei absoluto, isso não existe mais. E a gente percebeu, e eu sempre repito isso, que para mim foi a maior desilusão que eu tive enquanto cidadão brasileiro, foi ver o ex-presidente Lula responder a uma repórter, quando disseram para ele: presidente, o senhor cometeu uma ilegalidade. Ele disse, se eu for multado, se isso, mas assim com a maior desdém, se isso dá multa, mande lá no palácio que alguém vai pagar. Ou seja,
Não estou nem aí se existe lei, se eu fiz alguma coisa errada ou não. Eu sou eu. Eu sou eu. Então eu me decepcionei e depois comecei a entender, fiquei muito revoltado, depois eu comecei a entender, ele não tinha, o que eu digo sempre aqui, a liturgia do cargo. Ele foi presidente do sindicato, ele podia dizer o que ele quisesse, para quem quisesse, não dava nada, era tudo parceiro igual. Agora, você representar todos os brasileiros, e inclusive você é a figura máxima de um país em termos políticos, você tem que ter muito cuidado. Você é alguém a ser seguido, você é um líder, é líder de uma nação. Eu acho que ele não tinha consciência disso, não tinha noção da importância que ele estava tendo naquele momento. Então isso me decepcionou muito e depois eu entendi. Só que eu acho que nós brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, não merece esse tipo de situação. E mais do que uma situação, ele se pôs como um gaiato, como uma pessoa assim totalmente desprovida de propósito e de condições para exercer o cargo máximo da nação. E a Dilma, a mesma coisa, foi uma pessoa assim totalmente destrambelhada. E o Palocci deve abrir a boca. Já começou, né? Com a Dilma agora. Agora com a Dilma já começou, as coisas vão para outro lugar agora. E, infelizmente, hoje, parando para pensar, dos ex-presidentes, talvez Fernando Henrique se salvasse. Se fosse fazer uma apuração bem profunda em todos os acontecimentos do país, nos últimos anos, sobra talvez o Fernando Henrique. Porque todos sabem o que fez Fernando Collor de Mello, não enquanto presidente, porque lá foi brincadeira, pouquinha coisa. O que ele fez depois no Ministério do Trabalho, nas empresas dele em Alagoas, o Fernando Afonso Collor de Mello fez muitos crimes. Se for investigar agora o Ministério do Trabalho, onde ele e a BR Distribuidora, ele estava envolvido também, a conta é muito grande. O buraco é muito maior. Aí você vai ver a Dilma e o Lula, os fundos de pensão. Obrigavam os diretores, os presidentes de fundo de pensão, a liberar dinheiro para sondas em troca de benefícios. Favores. Aí você vai lá... Alimentação do Caixa 2. E você vai lá na África e força o seu parceiro ditador... E daqui a pouco cai um avião e morre o fulano no Brasil. E é tudo assim, é muita coisa. Não sobra ninguém. O Sarney, você sabe, todo mundo sabe o que o Sarney patrocinou nesse país. O Toma Lá da Cá e outras coisas. Então, a gente... Infelizmente, ou felizmente, para a nação brasileira ser pacificada de uma vez por todas, que nós estamos correndo risco de ser o contrário, mas eu estou feliz porque eu vejo que está todo mundo quieto. Se essa quietude da sociedade brasileira e dos movimentos sociais continuar, para mim está bom. Porque o que eu tenho medo, o que nós não precisamos é de uma revolução, de uma violência ainda maior. Eu acredito que seja um momento assim de uma espécie de uma lua de mel do cidadão brasileiro com o Bolsonaro. Mas o cidadão... uma lua de mel, inclusive, por parte de boa parte dos eleitores que votaram no próprio Haddad. Não, com certeza, isso sim. Mas não vai durar muito essa lua de mel. Mas o que me preocupa... Ela é curta. É o extremista. Esse que me preocupa. Porque se voltar, e vocês não lembram, mas se voltar ao período de 64, 65, logo depois o radicalismo da intervenção, nunca é bom. Assalto a banco, porque a Dilma tem know-how para isso. O grande ministro Zé Dirceu tem know-how para isso. Eles sabem, eles treinaram em Cuba. Ele está velho, mas ele pode ensinar os jovens a fazer isso agora. Isso sim me preocupa. Assalto a banco, descarregamento de trens, essas catástrofes que aconteceram em 64, 65, poderão voltar. Isso sim me preocupa, porque eu já passei por isso e sei o medo que a gente sentia enquanto jovem, com 12, 13, 14 anos, ouvindo essas notícias, que eram, não é como hoje, que é tudo online, notícias meio atrasadas, mas a gente sabia o que estava acontecendo. E também uma questão que me chama a atenção, acho que te preocupa também, eu temo muito a reação do próprio Congresso Nacional à formação da equipe ministerial do presidente eleito Jair Bolsonaro. Estou com o Bolsonaro na forma em que ele está montando a sua equipe, colocando não todos, mas a grande maioria, notáveis nas suas pastas, à frente dos ministérios. Eu te pergunto, Sener, o Bolsonaro está na contramão do presidencialismo de coalizão implantado pelo presidente Lula?
penso que seja uma coalizão diferenciada, mas não deixa de ser coalizão. Caso contrário, ele não administra. Não passa. Uma coalizão indireta, então, porque não está explícito. Os líderes de partidos, os caciques dos partidos, o Bolsonaro está indo por trás, está dando outra volta. Não esqueça, nós temos as bancadas. E dessas 7, 8 bancadas que são as maiores, ele escolheu, mandou que escolhesse. As bancadas indicassem. A bancada ruralista, indica a ministra da Agricultura. A bancada da Saúde. A bancada evangélica. Deu ok. A bancada evangélica vetou o cara da educação, por exemplo. Isso me dá um certo... Eu só fico pensando, e a gente sempre se coloca no lugar do administrador, é uma lógica, se fosse um de nós lá, no lugar do Bolsonaro hoje, aí você nomeia o Israel, esse é o cara para as comunicações. Aí a bancada chega, não, esse nós não queremos. Aí você, para atender esta bancada, você nomeia o outro. E aí você fica um pouco refém dessa turma. Então, a bronca mais tarde, quando vem pedir as coisas para a sua bancada, não deixa de ser pedir as suas coisas para o seu partido. Então, tu partilhar o governo e as estatais com uma bancada ou com o partido, para mim o resultado é igual, você fica refém. Então, me parece que é um risco que ele está correndo. Se é um risco calculado, os superministérios é a mesma coisa. Você monta um superministério da defesa, da justiça e não sei mais o quê, e aí você dá a carta branca, o cara pega toda a sua turma. E vai que um dia ele discuta com o seu Bolsonaro, porque os dois têm seus egos, e o Moro não me serve mais e eu vou embora. Toda a sua galera pode sair. E aí como é que fica o presidente? Uma debandada geral. Uma debandada geral. A economia, Paulo Guedes, quer uma coisa, Bolsonaro quer outra, se eles se entenderem muito bem, já veio o filho do Bolsonaro, que é meio pavio curto também, o Eduardo, que está fazendo viagens internacionais representando o pai, estava nos Estados Unidos. Então, é um cara que vai para dentro... Costurando também a vinda do Donald Trump à posse no Brasil. E olha, acredito que ele vem, hein? Vem. Ele precisa de alguém, olha bem o detalhe, o Donald Trump precisa de um cara parecido com o Bolsonaro para que a América aqui não seja o que é hoje. Porque quantos anos os Estados Unidos a América do Sul ficou com as costas viradas para os Estados Unidos? Quantos anos? E o Brasil, queira ou não, é o maior país, a maior economia daqui, deveria exercer um papel de liderança muito maior do que ficar a reboque de uma Venezuela, uma Argentina, um Uruguai, um Paraguai, coisa parecida. Nós fomos apenas coadjuvantes durante 20 anos, quando que o Brasil tem, pela sua importância, pelo seu tamanho, pela sua economia, tem que ser liderança, tem que ser protagonista. Nós somos líderes desse canto do mundo. Temos que exercer esse papel. Ajudar outros países de alguma forma, através da nossa diplomacia, resolver conflitos de nações, ajudar a resolver conflitos de nações junto à ONU, junto a órgãos internacionais. O Brasil não desempenha esse papel de diplomacia no mundo, liderando um bloco. Não desempenha. Esse é o nosso papel pelo nosso tamanho. Esse é o nosso papel, de uma maneira honesta, de uma maneira transparente, com diálogo com os outros países. Forma um bloco aqui que nós vamos ter forças. Agora tu forma um Mercosul que não funciona e cada um puxa para o seu lado. Bom, só para corrigir a informação também, nós falamos sobre o número de... São 15 ministérios já com indicações, é isso? De 15 ministérios nós temos 5 ministérios com militares. 5. Se levarmos em consideração a vice-presidência da República com o general Mourão, seriam 6, mas enfim, o cargo de vice-presidente não é ministério. Nós temos no Ministério da Secretaria, ministro da Secretaria de Governo, o Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi anunciado na segunda-feira. Depois nós temos então também a presença do general Augusto Heleno como ministro do Gabinete Institucional, Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, o Marcos Ponte, que é ministro da Ciência e Tecnologia, e também, claro, mas ele está contando aqui, na verdade, e tem mais um aqui que eu não estou vendo, mas enfim, quase 5 ministérios. Oriundos das bancas da área militar. Da área militar. Nada contra, acho que é uma excelente, não é nem a metade ainda, né? Mas eu te diria, é uma... Seriedade.
A seriedade é uma linha de formação, que nós precisamos. Nós precisamos. Com certeza. Bom, Senair, me contaram que na segunda-feira você foi almoçar, não, jantar com um grupo seleto de amigos, hein? Olha, fazia tempo que eu não visitava esses amigos, que eu participei 2 anos do Rotary Imigrante, e aí me convidaram ontem para uma festiva. Olha, foi uma segunda-feira para uma festiva, foi uma alegria total encontrar esses velhos amigos que, pelo menos, a gente de vez em quando tem que se encontrar. Eu vou na próxima segunda-feira, que é uma palestra sobre a saúde do homem, falando principalmente de próstata, e com uma pessoa de nível internacional. Então vamos lá assistir, vamos aprender alguma coisa. Então eu quero mandar um abraço especial ao Valeri Lorandi, que é o presidente do clube, Rafael Andrés, Celso Ram, meu parceirão de 2 anos que convivemos lá, Ederson também, Eliseu, Henrique, Mário Risse, parceirão que sentava sempre meio perto, o seu Nelson, o Ricardo, Renato. O Renato é teu vizinho lá, ele é o Renato Meneguzzi? Não, Renato Soglio, é da Fundação, me ajuda, lá de Galópolis. Janela não, o outro... Lanifício Sebe não, a Fundação... Em Galópolis. Agora, já vou lembrar. É Renato Soglio da Fundação... do Galó? Galó, Hércules Galó. Hércules Galó. Ele é sobrinho neto do Hércules Galó, o Renato Soglio, um engenheiro. O Roberto Neocampo, o Valtuir Perini, que era o braço direito do seu Raul Randon, o Gilberto Guerreiro, que voltou como convidado lá também, como era convidado, e o Carlos Graciotin, que é meu vizinho de terra lá no fundo do Agudo. O Carlos Graciotin tem uma imobiliária perto da rodoviária, e lá que a gente faz, que eles estão fazendo agora as reuniões, e que depois, alguma segunda-feira, eu quero lá dar um abraço a todos. Sinto-se todos abraçados, e se eu deixei alguém fora, me perdoe, que a minha idade já está meio complicada. Bom, nós fechamos aqui, também vou endossar esses abraços todos que o Senair está enviando a Caxias do Sul, então para toda esta turma, alguns nomes conhecidos aí da gente também, então sintam-se todos abraçados efusivamente. O programa Cidade Aberta, a primeira edição, vai chegando ao seu final, muito agradecido a todos pela presença em mais um programa. Fique na TV Cidade, a gente volta ao longo da segunda edição com o nosso convidado. Até lá, um forte abraço.